E a Polícia Federal fez nesta quarta-feira uma nova operação de busca e apreensão na casa onde o ex-presidente Jair Bolsonaro mora e cumpre a prisão domiciliar em Brasília. Segundo o advogado de defesa João Henrique Freitas, o mandado foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes e tinha como objetivo localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro. A operação durou cerca de 1 hora. Matéria está aqui comigo, matéria do portal metrópolis.com, na coluna da Manuela Alcântara, e que conta que, segundo o advogado, esse mandado, obviamente, é do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, onde Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Segundo o advogado, nada foi encontrado na residência de Jair Bolsonaro. Essa ação da APF acontece depois que o ministro manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas determinou que todas as armas em nome dele fossem entregues à Polícia Federal. Em um primeiro momento, a defesa informou que 8 armas estavam em batalhão do Exército e outras 2 com a Polícia Federal. Eu quero mostrar para vocês o post do advogado. A gente tem, produção, se tivermos, vamos mostrar aí o tweet do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro falando sobre... Tá aí para vocês, eu vou ler junto com vocês. Ele disse o seguinte: é o João Henrique de Freitas. Acabo de sair da residência do presidente Jair Bolsonaro após acompanhar mais uma busca e apreensão da Polícia Federal, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. A defesa já havia informado previamente. Então vamos lembrar aqui o que a defesa tinha informado ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com os advogados, a pistola apreendida pela Polícia Civil do Distrito Federal é a mesma que foi recolhida durante uma blitz da Polícia Militar do DF com um agente de segurança de Bolsonaro, aquele agente do GSI. A defesa afirma que a divergência ocorreu por conta de um erro na grafia do número de série da arma. De acordo com a manifestação, a Polícia Civil registrou a numeração da pistola como BOFW 477, enquanto na decisão de Moraes contra BDFW 477. Por isso, os advogados sustentam que se trata do mesmo armamento. Em relação à espingarda Maestro Arms Company, calibre 12, também não encontrada pelo Exército, a defesa afirmou que a arma está no Rio Grande do Sul, onde permanece nas instalações da fabricante por ter sido um presente dado ao ex-presidente. E aí, por conta dessa incongruência e que o ministro Alexandre de Moraes relata, eu quero abrir aqui uns cortes que a gente separou da manifestação do ministro Alexandre de Moraes, da determinação do ministro Alexandre de Moraes, porque ele fala também dessa arma específica que foi ganhada, né, de presente, que ele recebeu, que Jair Bolsonaro recebeu de presente, que ainda estaria na fábrica. E o trecho diz o seguinte sobre essa específica. Embora a defesa de Jair Bolsonaro sustente que uma das armas, a espingarda Maestro, tenha permanecido desde a sua aquisição sob a guarda da empresa Maragato BR Importações de Artigos Bélicos, empresa importadora de artigos sediada lá em Santa Catarina, em Caxias do Sul. O ministro continua dizendo o seguinte: tal circunstância evidencia inconsistência das informações prestadas pelo condenado. Isso porque a versão apresentada diverge dos dados constantes dos registros existentes e não foi acompanhada de documentação idônea capaz de comprovar a localização do armamento, a identidade do suposto depositário ou a regularidade da alegada custódia. O ministro também diz o seguinte sobre essa divergência de informações. Contudo, sobrevieram aos autos informações indicando divergência entre o quantitativo de armas de fogo regularmente registradas em nome do apenado e aquelas efetivamente entregues aos órgãos competentes, circunstância que evidencia em tese o descumprimento da determinação judicial e recomenda a adoção de providências destinadas à localização e apreensão dos armamentos. E, por fim, ele justifica, na presente hipótese, a discrepância entre as informações constantes dos autos e aquelas que foram apresentadas pela defesa torna imprescindível a busca e apreensão domiciliar,
a fim de assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial de entrega integral das armas de fogo e afastar qualquer dúvida quanto à permanência de armamentos sobre a posse direta ou indireta de Jair Bolsonaro. Então tá aí para vocês. Em resumo, houve a busca e apreensão hoje na residência de Jair Bolsonaro para buscar essas armas que a defesa dizem não estar na residência. Não foi encontrada nenhuma arma na residência de Jair Bolsonaro e a defesa agora continua se manifestando a respeito disso. Eu quero já chamar nossos convidados hoje aqui do programa. Quero convidar o Renato Batista, que está com a gente aqui hoje para o nosso debate. Já quero agradecer, Renato. Obrigada, viu, pela participação, por topar esse debate aqui no Contexto Metrópolis de hoje. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. E Felipe Monteiro, meu parceiro de todos os dias, parceiro de jornada aqui no Contexto Metrópolis. Muito bom dia, Felipe. Bem-vindo. Bom dia, Neila. Bom dia, Renato. Prazer estar contigo no programa para apanhar de novo, se o tema permitir, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu estava contando aqui, houve busca e apreensão lá na residência dele. O ministro Alexandre de Moraes já concedeu a manutenção da domiciliar de Jair Bolsonaro. Essa era a dúvida, né? Se o Alexandre de Moraes continuaria mantendo a domiciliar ou não, a depender da questão das armas. Isso não foi um problema para o ministro Alexandre de Moraes nesse momento. E eu já quero perguntar para o Renato se ele acredita que isso pode ser um problema futuramente, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pode criar um problema proveniente dessa questão das armas para Jair Bolsonaro. Lembrando, estamos em ano eleitoral e Jair Bolsonaro está preso, fechado, sem conseguir falar com seus aliados. Olha, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes, nesse caso todo envolvendo Jair Bolsonaro, ele de alguma maneira pretende mantê-lo, de certa forma, sob controle, né? Então, sempre a gente vai ver, por exemplo, o ex-presidente está agora numa prisão temporária, que depois foi prorrogada para ele continuar mais tempo em prisão domiciliar. Então, acredito que o ministro Alexandre de Moraes sempre vai colocar ali algum ponto que faça com que ele tenha que decidir sempre e novamente sobre a manutenção ou não da prisão domiciliar do Bolsonaro. Isso depende de uma série de fatores que, sem dúvida, ele está observando para isso. Me parece que esse caso das armas, de alguma forma, já está meio que resolvido, né? A própria defesa do ex-presidente disse que as armas que ele tinha já foram identificadas, que eles colocaram onde essas armas se encontrariam, então não vejo por que causar um grande imbróglio acerca, ao menos, desse armamento aí que teria sob registro do ex-presidente. Mas motivos e fatos como esse sempre vão ser colocados para que o Alexandre de Moraes tenha, de alguma forma, ali o poder sempre de decidir ou não sobre a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente. Felipe, falando sobre esse assunto, a gente vê os filhos do Jair Bolsonaro, com uma exceção a outra ali do Eduardo Bolsonaro, mais em silêncio no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes neste momento. A gente pode dizer, então, que o ministro Alexandre de Moraes está se aproveitando disso tudo para cercear a liberdade de fala da família Bolsonaro? Ano de eleição, mais uma vez, repito, tem importância isso. Eu creio que não. Eu creio que quando o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro falam alguma coisa sobre o processo, né, acabam prejudicando o Jair Bolsonaro e não beneficiando, né? Então, eu creio que o fato do Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro ficarem calados nesse momento é exatamente para não prejudicar, né, o processo do seu pai. É bom lembrar, Nila, também, que antes do Jair Bolsonaro ter tido, né, a prisão domiciliar humanitária concedida pelo Alexandre de Moraes, o Flávio Bolsonaro conversou e teve uma reunião, uma audiência com o Alexandre de Moraes, assim como a Michele Bolsonaro. Então, eu creio que não tem nenhuma relevância nesse momento, né, nada a mais nesse momento, que não seja um afastamento natural, né, de alguém que pode prejudicar, não beneficiar o Jair Bolsonaro. É bom lembrar, nele, um ponto importante, e com as divergências das informações, o Alexandre de Moraes poderia até revogar a prisão domiciliar, né? Então, essa medida cautelar de pedir para a Polícia Federal ir até a residência do Jair Bolsonaro e fazer uma busca e apreensão para ver se consegue arrumar
encontrar alguma arma, né, vai muito no sentido de beneficiar o Jair Bolsonaro nesse caso. Mas eu tenho uma opinião sobre Alexandre de Moraes que eu não mudo. Alexandre de Moraes, na minha opinião, ele gosta de ficar com a faca no pescoço o tempo inteiro. Ele gosta de fazer com que o ambiente tenha um tensionamento natural e normal, até para se colocar como todo poderoso ministro que decide o futuro do Jair Bolsonaro, né? Então, eu, se fosse o ministro e visse uma divergência tão pequena que foi esclarecido pela defesa, eu, sinceramente, eu não teria feito essa operação da Polícia Federal, apesar de dela ser justificada sob aspecto jurídico, eu não teria feito, né? O que está por trás disso? Está por trás do quê? Ele acha que o Jair Bolsonaro, com 70 anos de idade, vai fugir da sua residência com uma Glock na mão ou com uma espingarda com 10 tiros, né, na carabina para dar tiro na Polícia Federal, da cambalhota, virar o Rambo, o Jair Bolsonaro, e fugir para uma embaixada no Brasil. Ou seja, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma lógica sobre o aspecto do Jair Bolsonaro, né, achar que o Jair Bolsonaro teria algum tipo de perigo, né, caso tivesse uma arma na sua residência. Mas tudo bem, mas aquela questão, né? Ele pode fazer isso, ele poderia, inclusive, com a divergência, ter revogado a prisão domiciliar. Ele não fez isso por benefício a Jair Bolsonaro. Então não dá para a gente criticar pela crítica a decisão do Alexandre de Moraes nesse aspecto, mas ele gosta desse tensionamento. Esse tensionamento faz bem para ele. Eu não quero aqui ficar nem do lado do Alexandre de Moraes, nem do Jair Bolsonaro, até porque as críticas do chat já vão cair em cima de mim, dizendo que eu sou bolsonarista, mas eu já quero instigar aí o Renato nesse assunto, porque eu vou, mais uma vez, dizer, é ano eleitoral. Jair Bolsonaro não consegue conversar com seus aliados, a gente tem um forte, aliás, o maior líder atual da direita, sem poder aí se manifestar. O que ele consegue conversar com o Flávio Bolsonaro, ali, acho que 2 vezes por semana, porque o Flávio também é o seu advogado, mas ele não consegue articular. Isso não pode prejudicar a eleição da direita neste momento. E pergunto também para o Renato o seguinte: será que o ministro Alexandre de Moraes, de fato, está deixando o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar para beneficiar o Jair Bolsonaro mesmo, ou ele não está querendo algum mérito com isso? Olha, eu acho que primeiro sobre a questão da prisão domiciliar. Acho que ficou inviável que o ex-presidente ficasse no presídio por questões de saúde, em decorrência da facada. Então, era natural que tivesse esse pedido de prisão domiciliar acatado, tanto pelo ministro Alexandre de Moraes, enfim, como pela própria Procuradoria-Geral da República, enfim, isso era fato que iria ocorrer. Agora, sobre a articulação do Jair Bolsonaro estando preso, é preciso se entender uma coisa. Ele foi condenado, né? Foi passada uma dosimetria, que, aliás, pouco está sendo aplicada, ou seja, ele vai ter uma pena bastante reduzida e, como todo preso, ele vai ter as suas restrições, seja de poder dar entrevista, apesar que há alguns meses fizeram pedidos de entrevista para serem realizados com ele, e, a princípio, me parece que foi por parte da família Bolsonaro não ter aceito fazer uma entrevista ao vivo naquele momento. Então, de certa forma, é óbvio que, claro, que ele está cerceado de fazer as suas articulações. Agora, dizer que isso pode prejudicar a direita, eu acho que a direita é um pouco maior do que a família Bolsonaro, principalmente nessas eleições. Então, dessa forma, não vejo até que prejudica, porque, ao menos para a eleição do Flávio Bolsonaro enquanto candidato, o Jair Bolsonaro era um sujeito não muito afeito às articulações políticas. Sempre foi assim durante toda a sua passagem como deputado federal e também depois como presidente da República. Então, não vejo, né, no que ele poderia estar agregando em referência à articulação política, até porque isso nunca foi a dele, né? O Flávio sempre foi dos filhos ali o que mais gostava aí de participar das articulações políticas, né? Então, talvez o Jair Bolsonaro, se ele pudesse estar falando aí normalmente, né, como estava antes, talvez ele estaria arrumando até mais problemas do que a campanha do Flávio Bolsonaro, que, do meu ponto de vista, tem derretido nas últimas semanas, principalmente depois da revelação do áudio dele para o Daniel Vorcaro. Eu acho que o Jair Bolsonaro, nesse momento, estaria até trazendo mais problemas e mais confusões aí, se ele pudesse estar falando normalmente.
Você concorda com isso, Felipe? Não seria o Jair Bolsonaro liberto e falante neste momento, não seria um agregador? Porque os votos do Flávio Bolsonaro são os votos do Jair Bolsonaro. Não seria ali um líder para defender o seu filho? E tem mais, a Michelle Bolsonaro acabou divulgando aqueles vídeos e até agora ninguém sabe ao certo se o Jair Bolsonaro concordou ou não concordou. Então, ele estando liberto, não seria mais fácil para que ele pudesse articular, agregar, somar votos para o Flávio? Essa é uma boa pergunta. Não dá para a gente negar que o Jair Bolsonaro é a maior liderança da direita no Brasil, né? Claro que a direita é muito maior do que o Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro, o bolsonarismo tem mais de 20%, né, segundo as pesquisas, em relação aos eleitores brasileiros. Quando você pega, por exemplo, a direita, né, tem um líder da direita que chega perto ao Jair Bolsonaro, né? E tem um ponto que eu acho importante a gente esclarecer também, para todo mundo que está nos ouvindo, Neila, é que eu nunca vi, né, um cerceamento do direito de fala como foi feito, como está sendo feito com o Jair Bolsonaro. O Lula, por exemplo, quando foi preso, ele conseguiu falar inúmeras vezes e outras pessoas, né, falaram por ele, né, nas suas respectivas redes sociais. A Haddad, eu lembro que publicou uma carta do Lula, ou seja, o Jair Bolsonaro está impedido de falar e está impedido de se utilizar de rede de terceiro. Eu nunca vi nada como isso. Tudo bem que no final da campanha, ali em 2018, um jornal foi censurado, né, pelo STF por um pedido do Novo, né, se não me engano, pode estar sendo injusto agora, tá? Mas eu acho que foi o Novo que entrou com o pedido para impedir a entrevista final do Lula e foi concedida do Lula não dar a entrevista final naquela eleição de 2018. Os presos comuns, se escrever uma cartinha e uma pessoa ler na praça pública ou colocar na rede social, pode. O único preso que não pode fazer isso é o Jair Bolsonaro. Eu acho realmente um absurdo, né, esse impedimento e censura da palavra do Jair Bolsonaro. Não é que eu não concorde com o Jair Bolsonaro, mas eu sou muito favorável à liberdade de expressão. Agora, se isso vai ajudar ou prejudicar a direita, o Jair Bolsonaro falar, se o Jair Bolsonaro ele é bom na articulação, eu já não sei, né? Pelo contrário, eu acho que o Jair Bolsonaro ele não é tão bom assim na articulação e quando ele fala, às vezes ele prejudica também, né? Então, assim, não é benefício da campanha do Flávio Bolsonaro ter o Jair Bolsonaro falando. Mas o Bolsonaro deveria falar por ser o líder da oposição, por ser o líder da direita, por ser de interesse público a manifestação dele, né? Se não pode falar diretamente, né, que seja autorizado algumas entrevistas e mais do que isso, que seja possível colocar, por exemplo, em redes de terceiro a opinião do Jair Bolsonaro sobre alguns assuntos, né? Como qualquer pessoa presa tem esse direito, teoricamente, né? Então, assim, eu não consigo entender realmente o medo que as pessoas têm de abrir espaço para o Jair Bolsonaro. Eu, se fosse da esquerda, eu não estaria com medo, não. Pelo contrário, eu ia falar, pode vir. Igual eu faço com o Renato toda hora, e o Renato foge normalmente, né? Mas eu não tenho esse medo, não. Pelo contrário, qual que é o medo que as pessoas têm do Jair Bolsonaro falar e dar a sua opinião sobre o assunto? Eu queria saber qual a opinião dele sobre a questão da Michelle Bolsonaro. O povo não precisa saber? Não é importante que o povo saiba? Eu queria saber a opinião dele sobre tarifaço. Por que ele não fala? Ele se arrepende de alguma coisa? Eu quero saber qual é o arrependimento do Jair Bolsonaro nos últimos atos, né, como presidente da República, né? Ou seja, é importante que a sociedade saiba, até por uma questão histórica, né, a opinião do Jair Bolsonaro sobre alguns assuntos. Mas não, é muito mais fácil calar do que deixar o debate de ideia fluir naturalmente. Bom, eu vou mudar de assunto, mas mantendo a família